tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam super bem aí dentro de casa, que tenham passado um final de semana maravilhoso, um feriado muito reconfortante. Eu sei que quem seguiu o canal aqui não perdeu nenhum vídeo que a professora não parou de gravar, porque afinal de contas nós temos que dar conta aí da apostila, né? Então quem não fez, corre aí atrás aí dos vídeos se for necessário, né? Para terminando a apostila, devagar, estudando junto aqui com a professora, com as professoras também lá no Classroom, vamos fazendo as nossas atividades aí. Como estão todos bem, vamos começar? Então já sabe, né? É só dar um pause aqui no vídeo, pegar lá o caderno, pegar a apostila, pegar lápis, borracha para a gente começar, ok? Então vamos lá. História, aula 3. Lembrando, né, que o Pablo falou, professora, aula de matemática passada, esqueci de falar o número da página. Essa atividade está na página 53 da apostila de vocês, tá bom, Pablo? Olha lá direitinho. A história do estado São Paulo. A história de São Paulo, estado que nasceu desbravando o país e hoje abriga o mundo. São Paulo possui uma história tão rica que conta a vida de uma nação. Uma nação que abriga em seu território, sem exagero, característica de todos os cantos do mundo. Essa história começou com um povo desbravador, bandeirante, que subiu serras e abriu florestas para marcar seu território em uma localização topográfica que, do ponto de vista da segurança, era perfeita. Atualmente, a região está consolidada como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo. Segue em pleno desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo. No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, da tentativa de implantação em escala da lavoura de cana-de-açúcar e com o sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos. Começaram as viagens ao interior do país, as bandeiras, expedições organizadas para aprisionar índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes. Ao longo de todo o século XIX, São Paulo ainda era o quartel-general, de onde não cessavam de partir as bandeiras, e permanecia a pobreza em razão da carência de uma atividade econômica lucrativa. A virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois que Dom Pedro declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. São Paulo destacou-se no cenário nacional. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. Foi um período de grandes transformações, marcado pela crise do sistema escravocrata, que levaria à abolição em 1888 e que daria lugar, entre outros fatos, à chegada em massa de imigrantes, principal solução para a mão de obra na lavoura. O estado prosperou e a capital da província passou por uma revolução urbanística e cultural. A chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram-se as condições para pequenas fábricas dar início à industrialização, com o interior integrado ao crescimento da província. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. A industrialização avançava, criava novos contornos urbanos e abria espaços para novas classes sociais, o operariado e a classe média. Mais próspero do que nunca, e agora como Estado dentro da Federação, São Paulo via surgir a cada dia uma novidade diferente: a eletricidade, os primeiros carros, o crescimento das linhas de bondes elétricos e de grandes obras urbanas. Tudo se multiplicava e diversas vilas passaram a conviver com o apito das fábricas e com uma nova classe operária. A indústria despontou e outro grande salto foi dado com a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carro-chefe da economia nacional.
a partir da década de 1950. O estado paulista se transformou no maior parque industrial do país, posição que continua a manter apesar das transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil. Muito bem. Essa então é a história, né, aqui que vão contar de como que foi o crescimento de São Paulo. Acredito que cada estado deve ter um pouco dessa história também. Nós estamos falando especificamente de São Paulo porque, apesar de estarmos em Taboão, Taboão está dentro de São Paulo. Então, toda a contribuição que veio para São Paulo atingiu, na verdade, todos os seus municípios e todas as suas cidades, tá? Então, para a gente só relembrar um pouquinho, vamos aqui pensar no nosso mapa mundi aqui, para a gente saber como é que localiza tudo isso aqui no mundo. Então, a gente já viu nas outras aulas, né, que daqui da África, que é um continente, vieram várias pessoas, né, várias sociedades aqui, né, dos negros que foram escravizados. Tivemos aqui os portugueses, ele está aqui, Portugal, um pouquinho pequenininho. Os portugueses que vieram para cá como desbravadores, e tivemos a influência de outros países aqui também, do Oriente Médio, até que nós vimos lá dos pratos, né? O quibe, a esfirra, né? Que é daqui do continente asiático, mas a gente fala que é Oriente Médio. Também tivemos muitas contribuições aqui, né? Do Japão, né? Vários lugares. Muito bem. Mas a gente está aqui para a gente observar aqui no nosso mapa, o nosso continente aqui, a América do Sul, onde aqui estamos o Brasil. E São Paulo fica onde? Dentro do Brasil, muito bem. Então, aqui é o mapa do Brasil, especificamente com todos os seus estados. E dentro do Brasil, estamos aqui, ó, São Paulo, né? Estamos pertinho aqui de Minas, né? Estamos pertinho do Mato Grosso do Sul, Paraná, do Rio de Janeiro, né? Que a gente fala que a gente faz fronteira. E essa parte aqui é toda a parte do litoral, onde estavam os tupinambás. Lembra que a gente viu nas outras aulas, né? Onde os indígenas tupinambás ficam aqui na parte litorânea de São Paulo. Muito bem. E aqui nós temos o estado de São Paulo, né? Já todo ele desagrupado ali do Brasil, o estado de São Paulo sozinho aqui. Então, olha quantas cidades que São Paulo tem. Araçatuba, Marília, Bauru, Piracicaba, Campinas, que vocês já devem ter ouvido falar, Sorocaba, Registro, aqui é a Baixada Santista. E essa parte roxa aqui, a gente fala que é a Grande São Paulo, ou seja, onde é a capital, onde fica a parte mais do comércio de São Paulo, tá bom? Que é a cidade de São Paulo. Então, vamos lá. Esse aqui é o mapa da Grande São Paulo, né? Que tá aqui, a Grande São Paulo, onde fica o centro de São Paulo, né? E aqui ao redor, os municípios que fazem parte, tá bom? Olha nós aqui, Taboão da Serra, bem do ladinho de São Paulo, Embu das Artes, bem do ladinho, Itapecerica, Embu Guaçu, Cotia já é um pouquinho mais longe, mas nem tanto assim, né? Diadema, pertinho, São Caetano. A professora tá falando que é pertinho porque a gente pode falar que faz uma fronteira, né? Tá bem grudadinho, tá vendo? Ó, que tem o limite entre o município e São Paulo, tá? Os outros não tem esse limite aqui, tá vendo? Ó, Pirapora, Cajamar tem o Francisco Morato, não tem, tá vendo? As outras aqui, ó, é tudo divisa com São Paulo, tá bom? Muito bem. Então, quando chegaram aqui em São Paulo, os bandeirantes, deixa a professora voltar aqui. Quando chegaram aqui em São Paulo, as bandeiras, né, que era um grupo de pessoas que queriam achar aqui o que tinha de importante, de riqueza em São Paulo, eram essas pessoas, né, que vieram, muitos lá mesmo de Portugal, da Espanha, né, que a gente chama de bandeirantes, né, cada um tinha uma bandeira de exploração. Então, esse moço aqui, eu não sei o nome dele, né, mas esse moço aqui liderava uma parte de São Paulo, desbravava lá, procurava os minérios. Então, ele ia lá, pegava os indígenas, aprisionava os indígenas para os indígenas trabalhar para eles. Ia lá, pegava os negros, aprisionava os negros para trabalhar para eles, né? Para dessa forma, eles irem encontrando os metais preciosos que aqui tinham, e encontrando os minérios que aqui tinham,
e construindo estradas para carregar tudo o que eles precisavam, tá bom? Foi desse jeito que que São Paulo foi crescendo, de uma maneira triste, né? A custo de aprisionar outras pessoas, né? Mas é isso que fala da nossa história. Então, essa imagem aqui, ó, tá mostrando bem, olha, tá vendo aqui um bandeirante aprisionando os indígenas, outro bandeirante aqui aprisionando os escravos, né, fazendo com que os negros, né, para poder eles puxarem o barco aqui, né? Aqui os cavalos, as mulas, né, que a gente falava na época, carregadas de minérios, já de algum material que eles já haviam explorado nas matas, porque antigamente São Paulo era uma floresta só, né? Então, foi desse jeito que foi feito o desbravamento de São Paulo. Entre os bandeirantes que vieram para cá, daquela foto que a professora mandou, nós temos esse aqui, os mais famosos, né? Antônio Raposo Tavares. Inclusive, o Raposo Tavares é o nome dado a essa rodovia que a gente tem aqui em São Paulo, que provavelmente vocês conhecem, né? Ele era um bandeirante, né? Bandeirante, provavelmente, que passou por até aqui por pertinho de nós. Então, a rodovia Raposo Tavares tem nome em homenagem a esse bandeirante aqui. Fernão Dias Pais também era outro bandeirante que atuou aqui em São Paulo, tá bom? Fernão Dias também é o nome de uma rodovia. A maioria das rodovias tem nome dos bandeirantes, tá? Porque como eles cruzaram praticamente São Paulo todo, acabaram dando nome das rodovias para eles. Mas também tem um colégio que chama Fernão Dias Pais, eu não sei se é em homenagem a ele ou não, mas também temos. E temos o Manuel Borba Gato. Borba Gato, quem já foi para Santo Amaro, tem uma estátua dele lá em Santo Amaro, né? Que também foi um bandeirante, provavelmente que atuou naquela área ali, tá bom? E fora o desbravamento aí dos bandeirantes, nós também estivemos em São Paulo para constituir o nosso estado, ou o município, a Grande São Paulo. Tivemos a imigração, como a gente já viu, dos japoneses, né? Então, a gente tem um bairro tipicamente japonês, né, aqui em São Paulo, que é a Liberdade, que a gente já comentou em outro vídeo, só para ilustrar agora para vocês. Temos o Bexiga, que é um bairro com colônias italianas, né? Que é onde tem muito macarrão, muita pizza, né? Muitas cantinas. Lembra muita parte da Itália lá. Temos muitos imigrantes italianos lá no Bexiga. E temos também vários quilombos aqui em São Paulo. Esse aqui é um quilombo, acho que chama Agudos, se eu não estou me enganada. É na cidade Eldorado, no interior de São Paulo. E os quilombos são sociedades, né? São comunidades, né? Onde se abrigam indígenas, onde se abrigam negros, né? Descendentes de escravos que moram até hoje em sociedades assim. É como a gente diz, sociedades quilombolas, né? Então, eles moram cultivando ainda os costumes deixados por seus antepassados e acabam vivendo nessas comunidades mais afastadas, preservando a sua cultura e a cultura dos seus antepassados, tá bom? Então, é isso que a professora tinha que falar para vocês. Voltando lá para o nosso texto, depois vocês vão ler novamente. Vamos ver aqui um vídeo que ele vai falar sobre São Paulo. Eu vou mostrar esse vídeo porque o vídeo vai fazer parte das perguntas. São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto. Música no palco, música na veia. Chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel. Cinema, teatro, museu, tanta gente. Africano, americano, asiático, europeu. Culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa, café
padaria, restaurante, food truck, bar, cantina, bistrô. Uma volta na praça pra quem quer ficar de graça. Circo, pra gente rir o infinito, pra ele vir. São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa. Tem de tudo um pouco, São Paulo tem coisa dessa. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito. São Paulo pra todos, diversão e diversidade. Tem sol e solidariedade em São Paulo. Vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muito bem, depois do vídeo aqui falando sobre todas as cidades aqui de São Paulo, mostrando o turismo, né? Como a São Paulo é tão bonito, a gente quase não conhece, né? São Paulo tem lugares tão bonitos para a gente conhecer. Fica um convite para a gente conhecer a cidade de São Paulo, né? Mas vamos lá. Após a leitura e a compreensão do texto, realize as atividades. Segundo o texto, o que eram as bandeiras que ajudaram na exploração do estado de São Paulo no século XVIII? Então, lembrando que as bandeiras eram aquelas pessoas que capturavam os escravos, que capturavam os indígenas para poder desbravar São Paulo, tá? Lá no texto está escrito isso, vocês voltem aqui no texto, que vocês podem, aqui, nesse parágrafo aqui está explicando, e aí vocês vão poder responder direitinho lá a questão, tá bom? Número 2. O vídeo citado anteriormente tem como intenção atrair turistas para o estado de São Paulo e por isso mostra diferentes cidades com atrações diversas, que podem agradar a muitas pessoas por conta das inúmeras opções. Veja só, então lá no vídeo passa, né? São Paulo, São Bento do Sapucaí, Maresias, Cunha, Olambra, Pirapora do Bom Jesus, Botucatu, Guarujá, Eldorado, Aparecida. Desses lugares mostrados, qual você gostaria de visitar e como isso expressa a diversidade cultural e política que existe no estado de São Paulo? Justifique sua resposta. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Cada um de vocês vai me dizer, vai colocar aqui qual lugar que você gostaria de visitar e por quê. Por que é importante, às vezes, conhecer esse local? Quais são as opções que a gente pode falar que tem de cultura, às vezes de comida, tipo de comida, né? De como eles estão preservando a história do local também. Então, vocês vão justificar a resposta aqui. Para justificar essa resposta, é importante também que vocês escolham esse lugar e vão fazer uma rápida pesquisa sobre o município que você escolheu. Descubra algumas características sobre ele e anote aqui. Então, para a gente saber a questão política que existe no estado de São Paulo, né, de como que foi feita essa divisão, de como esse povo vive lá, do que eles vivem, a gente vai ter que pesquisar. Né? Então, escolhe um município desses aqui, vê lá depois num site oficial da cidade como que ele é, né? O que ele tem, e vocês vão escrever o que vocês descobriram de interessante, como se fosse uma curiosidade, né? Aqui para os colegas saberem, porque aí depois a gente pode trocar, cada um pode ser que vai fazer um lugar diferente, e depois a gente vê qual foi a curiosidade que cada um teve do local que foi pesquisar. Muito bem, depois da pesquisa, nós temos aqui a número 3, né? É isso mesmo. Complete o parágrafo abaixo com as palavras do quadro a seguir. Então, temos aqui industrialização, progresso, mundiais, bandeiras, crescimento, São Paulo. Então, são palavras de acordo com o contexto que nós lemos, vocês vão completar aqui esse parágrafo, tá? Então, o estado de, sobre quem que nós falamos o texto, né? Então, essa pode ser, né? A gente vai escrever aqui. É rico em diversidade. Teve início com as... O que ele teve início? O que ele começou a fazer, né? Primeiro a gente cresce, para depois a gente se desenvolver, né? Ter mais progresso, tá bom? E com o início de quem que ele fala, né? Daquele povo lá que pegava os indígenas, quem eram, tá bom? Na década de 50, o
aconteceu por conta da... Então, na década de 50, depois de crescer, houve o por conta da... Isso, né? Quando muitas indústrias chegaram no estado e potencializaram a economia, tornando uma das maiores potências, tá bom? Muito bem, ok? Boa atividade para vocês, o vídeo já está longo demais. Um beijo e até o próximo vídeo.